naquele lugar? Dizia, a repórter perguntou para ela, como é o momento do aplauso? Ela falou, no momento do aplauso eu vejo que tudo vale a pena. No momento do aplauso, cada dor, cada sangramento de dedo, de unha, cada tristeza, cada angústia se apaga. Igreja, a única coisa que diferencia a nossa arte da arte do mundo é a presença de Deus. A única coisa que nos diferencia é a presença de Deus. E o que acontece? Quando o artista do mundo, ele está acostumado a ser mimado, ele está acostumado a ser idolatrado, ele está acostumado a ser aplaudido, ele está acostumado a ser aclamado, a distribuir autógrafos. A primeira coisa que nós, quando aceitamos a Jesus, primeira coisa quando nós resolvemos adorar a Jesus com a arte, com a nossa dança, a primeira coisa que nós temos que aprender é nos esvaziar de nós mesmos. A primeira coisa que nós fazemos é esquecer toda a honra e toda a glória. E ela será dada somente a Jesus. Ela é totalmente ao avesso do artista do mundo. E aí eu comecei a analisar essa excelência. É claro que toda a dedicação, nada do que nós possamos fazer, vai ser o suficiente para que Deus, vai ser suficiente para Deus. Deus é merecedor do melhor que nós possamos fazer. Mas nós não podemos cometer o erro de querer fazer o melhor para Deus, sem buscar o direcionamento de Deus. Senhor, o que é excelência para Ti? Excelência para o Senhor é obediência. Excelência, em primeiro lugar, para o Senhor é fazermos a vontade de Deus. Excelência, em primeiro lugar, para o Senhor é nos entregarmos de todo o nosso coração. Excelência, em primeiro lugar, para o Senhor é gerarmos adoração, é gerarmos adoradores. A palavra de Deus diz que Ele não está buscando adoração, Ele está buscando adoradores, Ele procura adoradores. E o adorador, a característica do adorador é fazer a vontade de Deus. Então vamos prestar muita atenção, igreja. Vamos prestar muita atenção no que é excelência para Deus. Cada passo que nós tomarmos em relação aos nossos ministérios, primeiramente vamos buscar a vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade? Ele ainda fala nos dias de hoje, claro, que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz, nenhum de nós jamais vai ser fulminado. Mas Deus, Ele vai falar no nosso coração, Ele vai se agradar tremendamente de fazermos a vontade dEle. Por onde ir, Senhor? Como fazer? Como conduzir, Senhor? Essa é a vontade de Deus, que nós façamos. E aí, eu quero que vocês, testificando na palavra do Senhor, glória a Deus. 1 Crônicas 15. Eu vou ler do 2 ao 4, depois eu vou pular para o 11. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Araão e os levitas. 11. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Aziel, Joel, Samaias, Eliel, Abinadab, e disse-lhe: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não os levastes na primeira vez, o Senhor... Eu vou ler novamente esse versículo. Porquanto vós não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança, a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. 26 ao 28. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel, os capitães dos milhares
foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores, Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um efode. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e com som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar os alaúdes e as harpas. A situação mudou-se completamente quando Davi, ele percebeu, ele começou a indagar por que havia dado errado, o que havia dado de errado, por que o Senhor não se agradou da maneira como eles estavam conduzindo, se tudo que ele queria, se ele estava com a melhor das boas intenções, era trazer a presença de Deus. E quando Davi buscou a vontade de Deus, quando ele viu o que era que Deus queria, como era que Deus queria, a presença de Deus se manifestou e grandemente eles se alegraram e dançaram na presença de Deus. Aí o Senhor aceitou, aí sim o Senhor aceitou aquela adoração. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse à igreja. Buscarmos antes, sempre, com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para conduzirmos os nossos ministérios, para conduzir a adoração na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Como nessa noite tudo é diferente, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade, que nós possamos fazer o que foi dito nessa noite. Vamos consultar o Senhor. Mas para continuar, nós vamos entrar agora na outra participação. E com vocês agora, grupo Skydance da Catedral da Fé. Uma comunidade de família, lugar de gente feliz. Ele criou um ser cântico novo.